Então, gente, como é que a gente pinta um retrato com lápis aquarelável? Vamos lá falar sobre isso, tá? Antes da gente pintar, eu quero colocar aqui um vídeo muito rápido pra vocês, que eu gravei pra Faber-Castell, onde eu ensino como usar lápis aquarelável, né? Quais são as 3 formas que a gente pode usar ele. Então eu vou deixar aqui passando rapidinho, o bebê vai colocar aqui no meio pra vocês entenderem um pouco mais sobre a essência do lápis aquarelável. Oi, eu sou a Amanda e hoje eu vou te ensinar 3 formas de usar lápis aquarelável. A primeira é passando o lápis no papel seco e com a ajuda de um pincel molhado diluir todo esse pigmento. A segunda forma é umedecer no papel previamente e com um lápis seco você pode fazer algumas manchas por cima dessa área molhada. E com um pincel você também pode espalhar um pouco esse pigmento. A última forma é com um pincel molhado pegar o próprio pigmento da ponta do lápis e aplicar no papel. Com um pincel você pode fazer várias manchas e formatos diferentes também. E é isso, espero que tenham gostado, um beijinho e até a próxima. Então, gente, agora que vocês já entenderam como é que funciona o lápis aquarelável, vamos pintar esse retrato, né? Uma coisa muito importante também é que, como vocês viram, a gente pode usar ele diretamente seco no papel, né? E é isso que eu vou começar fazendo. E como é que a gente faz pra misturar os tons, né? E não vir com um tom puro, assim, pra pintura? Basicamente, a gente pode ou misturar diretamente no godê, né? Tirando o pigmento do lápis, como eu mostrei anteriormente pra vocês, e fazendo a misturinha diretamente no godê. Ou vocês podem misturar como se fosse com lápis de cor mesmo, tá? Pra quem pintou com lápis de cor vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A gente mistura diretamente no papel, tá? E aí a gente coloca a água e faz toda aquela mistureba que a gente vai ver hoje como é que funciona. E é assim que eu quero fazer, porque eu acho que é mais a essência do lápis aquarelável. Usar o lápis aquarelável da forma que é pra ser usado mesmo, sabe? Não como um pigmento pra aquarela. Mas claro que não tem nenhum problema, tá? Eu fazia muito isso no começo, quando eu tinha muitas cores de aquarela, enfim. E, gente, pra hoje, né? Pra o estudo de hoje, eu vou usar a aquarela... Aquarela, vai eu... viciada. Eu vou usar os lápis aquareláveis da Caran d'Ache. Essa aqui é uma linha profissional, tá, gente? Eu já fiz alguns vídeos aqui com lápis aquarelável, como eu falei inicialmente pra vocês. E eu já usei lápis da Faber-Castell, já usei alguns da Caran d'Ache de estudante, mas esse aqui é profissional e eu nunca trouxe um vídeo só usando eles. Então a gente vai fazer hoje, eu acho que vai ser bem legal também pra gente poder testar eles. E o papel que eu tô usando aqui é um papel de um sketchbook da Inart, tá? Vou deixar também aqui o link embaixo. Quem me enviou esses lápis foi Imaginação das Cores, uma loja aqui de Portugal. E quem me enviou o sketchbook foi o Ponto das Artes, uma loja também aqui de Portugal, maravilhosa. Vou deixar aqui a roupa pra vocês, para depois vocês irem conferir o trabalho deles, que é incrível, tá? E, gente, vamos começar. Como é que funciona aqui, né, trabalhar com lápis aquarelável? Eu não vou explicar conceitos de mistura de cor, de luz e sombra, porque aqui é pra gente aprender sobre o material, tá? Tem muitos outros vídeos aqui no canal que você pode pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas, inclusive, eu testei esses lápis e eles são, gente, bem pigmentados, tá? Eu não tava esperando, inclusive, porque eles eram tão pigmentados. Por isso que é muito interessante que você faça um teste de cor dos seus lápis em um papel à parte, pra você entender qual o pigmento que vai sair dali, porque eu não tava esperando que fosse tão pigmentado e ele é bem pigmentado, tá? Então já avisando pra vocês, assim, não que todos os lápis vão ser, mas esse aqui no caso, como é uma linha profissional, eu acredito que ele é muito pigmentado mesmo. Então tomem cuidado, tá? Por isso que agora eu vou fazer uma camada bem clarinha. E o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma base da pele dela e eu vou basicamente pintar aqui, olha, tudo bem de uma forma bem aleatória, nada muito firme assim. Eu só quero fazer aqui uma base pra pele dela, tá? E essa base eu tô usando aqui o marronzinho. Pra não ficar muito marrom a pele dela, eu vou colocar um pouquinho de amarelo, mas bem pouco, pra gente não ter um tom muito escuro, tá? A gente vai aquarelar tudo isso por cima e vocês vão ver. Vai ficar ok. E vou trazer um pouquinho de vermelho, principalmente aqui pra área das bochechas, pra não deixar ela tão acinzentada. E olha, vocês viram como é bem clarinho mesmo? Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar água pura, pincel bem macio, água pura, e a gente vai aplicar agora aqui, misturar tudo isso. E a gente vai ver como vai ficar a primeira camada, e eu já volto aqui pra falar com vocês.
Então, gente, vocês viram como ficou um tomzinho bem claro? Eu gosto de, primeiramente, a gente começar com esse tom base, assim, pra gente acertar o tomzinho da pele dela, né? A referência que eu vou colocar aqui pra vocês é um tomzinho mais leve, é uma pelezinha clara. Eu basicamente cobri aqui todas as áreas, menos as áreas dos olhos e os pontinhos de brilho, tá? Mas basicamente eu trouxe essa camada base aqui pra todo o retrato. Uma coisa que acontece com o lápis aquarelável é, às vezes, formar manchas, tá? Tem alguns lápis, algumas linhas, algumas marcas que formam mais manchas que outras, eles diluem mais do que outras marcas, tá? Então lembrar disso também, eu ainda assim consigo ver a marca do papel, tá? Quando eu aplico assim e diluo a tinta diretamente no papel. Pode ser que ao longo do tempo ela vá suavizando com várias camadas que a gente vai aplicando, mas isso acontece, tá? Uma coisa muito importante, lápis aquarelável é algo que a gente não tem também que ficar fazendo muitas camadas, tá? Isso por quê? Porque o lápis, né, ao contrário do pincel, a gente tem um material muito mais rígido, muito mais firme, né? E como a gente tá trabalhando com a técnica molhada, temos que ter muito cuidado para não acabar estragando o papel, tá? Então tomem cuidado isso quando vocês forem fazer. Normalmente a gente faz aí em torno de 3 camadas, 4 no máximo, pra gente não danificar o papel, tá? Então só avisando pra vocês já isso. Eu esqueci aqui de pintar um braço dela e eu vou começar a pintar aqui também. E uma coisa muito importante também, sempre eu seco antes, tá? A camada anterior, antes de vir com a próxima camada em cima. Isso porque, pra não ter também risco, né, como eu falei anteriormente, de machucar o papel, danificar o papel. Então eu sempre seco com o secador a camada anterior pra vir aqui com a próxima camada, tá? Então fiz aqui esse detalhezinho do braço dela, agora eu vou secar tudo com o secador e eu vou começar a trazer mais uma camada. Vou continuar trabalhando no seco, tá? Então eu vou secar, depois eu vim com o lápis seco mesmo e vou vir aqui começando a construir sombras. Então agora que a gente tá na segunda camada, eu vou começar a construir sombras, então nos olhos, no nariz, trazer mais volume pra essa pintura, tá? E escurecendo algumas áreas. O tom base tá aí e a gente agora vem acrescentando toda a volumetria da nossa referência. Então vamos lá! Gente, então, como vocês podem ver aqui, uma vantagem, né, da gente trabalhar com um lápis aquarelável é que ele te garante muito mais precisão, tá? Você sabe exatamente onde você quer colocar suas sombras. E olha, depois que eu aplico aqui o lápis, eu venho só com uma água pura, tá? E eu venho controlando toda essa diluição aqui do lápis aquarelável. Então, assim, é uma técnica que, de certa forma, te traz um pouco mais de rigidez, de firmeza, de controle, tá? E quando a gente trabalha com aquarela, é muito da água, né, controlando a pintura. Aqui ainda é um pouco assim, só que eu sinto que a gente tem um pouco mais de controle, tá, dessa água. Então, olha, agora eu fiz toda aquela parte ali de sombreamento, depois eu venho aqui diluindo todo esse pigmento. No final, se vocês quiserem, a gente pode deixar, inclusive, alguns dessa textura mesmo, né, do lápis aquarelável na pintura. Eu acho que é interessante, né, do lápis seco, assim. Mas isso é mais pro final mesmo, quando a gente estiver finalizando mesmo a pintura. Mas olha, eu já tô começando aqui a diluir toda essa parte aqui da sombra, da referência, e aí eu já volto pra falar com vocês. Então, gente, agora que vocês viram que eu já diluí todo o pigmento das sombras que a gente aplicou, a gente já tem uma imagem muito mais clara, né, saindo da pintura. Eu vou secar completamente e vou começar a focar em cada área específica do rosto dela, tá? Então a gente vai partir pros olhos, pro nariz e para a boca, tá? Vou aproximar também aqui a câmera pra vocês conseguirem ver melhor cada parte do rosto dela. Então vou secar com o secador sempre, lembrem-se disso, e depois a gente vai aqui partir pra área dos olhos, tá? Pra quem viu a referência, sabe que os olhos dela é bem chamativo, bem bonito, então eu quero trazer isso aqui pra pintura, vou trazer um sombreamento, agora eu vou pegar um azul pra trazer um sombreamento dentro dos olhos e começar a construir realmente a íris dela e todos os detalhes que a gente tem dentro dos olhos dela que são bem chamativos. Então, vamos lá!
E, gente, agora que a gente tá na área dos olhos, né, que é uma área muito menor, eu trago agora um pincel mais fino, tá? Menor, pra conseguir ter um pouco mais de precisão. Eu já não gostei muito aqui desse azul que eu coloquei, então vou tirar um pouco assim do excesso dele, já que ficou muito pigmentado. Mas olha, agora com um pincel menor eu consigo ter mais precisão, mais ainda, né, do que eu já falei pra vocês que o lápis aquarelável dá, pra onde eu vou querer que vá essa diluição, né, dentro aqui da pintura. Então vamos lá, vamos diluir. E agora eu já não vou focar muito na parte, né, de diluir em si a pintura. Eu tô mais tentando aquarelar tudo, deixar tudo mais junto, mais homogêneo e fazendo mais sentido pra pintura. Então, gente, olha agora como a gente já tem muito mais precisão da pintura, né? Quando a gente para pra analisar e fazer cada parte separadamente. Vocês viram que ainda assim continua com a textura de lápis, agora que tá mais ampliado, mas ainda assim é aquarela, né? Mas sempre vai ter uma textura de lápis aquarelável, uma coisa que vocês têm que ter em mente quando for trabalhar com lápis aquarelável. Gente, agora eu quero levantar aqui pra gente fazer o cabelo dela, tá? O cabelo dela vai ser bem simples, assim, e eu vou pegar um lápis preto, o cabelo dela é preto, vou pegar um lápis preto, alternar aqui com um lápis marrom e eu vou basicamente pintar assim, nesse caso aqui em específico, né, ao contrário ali do outro, né, que a gente começou com, não, vamos começar com um tomzinho bem clarinho e tal. Nesse aqui eu quero já começar com um tom muito escuro, até porque a gente tá trabalhando um cabelo preto, né, que vai precisar aqui de um tom muito escuro e eu não quero ficar repetindo muitas camadas. Então eu quero já chegar aqui acertando exatamente o tom que eu quero trabalhar, tá? E novamente, o legal de você tá com um lápis aquarelável é que você pode criar texturas e ter muito mais precisão aonde você quer as pinceladas, os pontos mais escuros. Então, olha, eu tô já marcando aqui nessa área, se vocês conseguirem ver, uma área de luz, que isso vai facilitar na hora da pintura. Então, eu tô vindo aqui com o lápis também já demarcando aqui o limite, tá? Do rosto dela, que também é importante. A gente teve ali algumas camadinhas que vazaram e a gente já vem agora consertando. Eu vou vir agora com preto, depois vou passar um pouquinho do marrom em cima pra gente não ter esse pretão assim. E eu depois vou aquarelar tudo por cima e já quero chegar no tom final mesmo, só com essa camada. Então vamos embora aqui pintar tudo isso aqui de pretão. Gente, estamos chegando no final. Vocês estão gostando? Eu tô achando muito bonito, bem legal a nossa pintura hoje. Vocês viram como é que foi o cabelo? Eu fiz uma camada assim geral, já terminei. Acho que não vou fazer mais nada. Eu gostei desse estilo do cabelo, porque eu acho que é uma coisa muito interessante falar pra vocês é que quando a gente tá trabalhando com lápis contra técnica, né? No meu caso, eu nunca consigo fazer algo muito puxado pro realismo em si, assim, super apegado. Sempre fica com a carinha assim, mais de desenho mesmo. E eu acho super legal também. Eu gosto como muda meu estilo, assim, quando eu mudo um pouco de técnica.
Isso acontece também, por exemplo, com giz pastel oleoso. No caso, ao contrário, fica super, hiper, mega power realista. Vou colocar aqui um exemplo pra vocês. Então, é legal ter essa mudança, assim, de estilos com cada técnica diferente. E isso não é diferente com o lápis aquarelável, tá? Pego muitas coisas que eu já faço na aquarela, mas tem muitas coisas também que eu faço no lápis aquarelável, sabe? E a gente trouxe aqui o quê? 3 camadas no máximo. O que a gente vai fazer agora? Vocês podem, se quiser agora, finalizar só com o lápis, dar detalhezinhos, deixar com a textura do lápis, ou vocês podem só colocar assim e firmar alguns detalhes. Então, por exemplo, se eu pego aqui o meu lápis marrom e eu passo aqui, olha, nessa divisão aqui da boca, eu posso deixar assim mesmo, ou eu posso vir só com um pincel úmido e só deixar um pouquinho mais escuro e mais firme, dar uma aquarelada aqui, como se a gente estivesse vindo mesmo com aquarela e fazendo detalhes, tá? Então, se você quiser também deixar alguma parte mais escura, esse é o momento da finalização. Eu vou secar tudo, vou finalizar o que for necessário e a gente termina essa pintura. Gente, é isso. Eu gostei muito do resultado final. Quero saber o que vocês acharam. Vocês viram que é uma pintura que tem que ter paciência, a gente tem que esperar secar, a gente também não pode vir aqui nas coisas muito precipitadas, tá? O lápis aquarelável, eu acho que é o material que a gente finaliza as pinturas mais rápido, tá? Por exemplo, em tempo real aqui, pra vocês terem noção, eu fiz essa pintura em 50 minutos, tá? Em 50 minutos. Então, é bem rápido, mas é uma pintura que você também tem que ter paciência, né? De esperar secar. Então, se você tiver um secador, agiliza muito o processo. Saber também entender sobre misturas de cores, tá? Isso é muito importante, porque o lápis, a gente não tem aquela carteira gigante de cores. É a mesma coisa com a aquarela, né? A gente tem que saber quais são as misturas de cores pra gente conseguir construir aqui a pintura e ficar o quão mais parecido com a referência que a gente queira, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido como usar o lápis aquarelável. É fácil, é prático e eu quero ver as pinturas de vocês agora. E é isso. Se vocês querem que eu teste mais materiais, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Um beijinho e até a próxima!